Olá pessoal, professor Bruno, com mais uma aula de filosofia para a gente e vamos lá, dando prosseguimento aqui pessoal, o tema de política segundo a filosofia grega, né? Segundo a filosofia grega, política, agora com a parte 2, falando especificamente da visão de política em Aristóteles. Essa parte 2 foca no Aristóteles. Então, lembrando a vocês aqui que vocês abram os seus slides aí, tá? Que você faça o download do slide, você guardar o material e acompanhe junto aí com esse vídeo aqui, com o professor que vos fala aí na sua plataforma, tá? Então, olhando o seu slide aí, pode colocar aí no slide e acompanhe a capa do slide aí, que está bem definida aqui, onde nós estamos, tá, pessoal? Então, eu sempre faço isso para você não se perder, para você não ficar perdido aí, não entender o que é que a gente vai falar agora, tá? Então, nós estamos na unidade 3, tá? Que é o homem em sociedade segundo a filosofia grega. Tema 3, a política segundo a filosofia grega, na sua segunda parte, Aristóteles. Por quê? Porque a parte 1, pessoal, ele fala da política, a gente já viu, né? Da política segundo aqueles dois filósofos, o Sócrates e o Platão. Nós já vimos a visão política de Sócrates, a visão política de Platão, vimos. E agora a parte 2, Aristóteles. Vamos ver o que é que o Aristóteles vai filosofar, vai pensar, vai refletir, vai escrever sobre a política, esse tema de política. Como é que ele via essa questão de política e como hoje a gente vê essa visão de política. E a gente vai mostrar também a ideia geral, né, de política para esse grande filósofo grego aí, Aristóteles, né? Quando eu falo grego, pessoal, porque ele vai se destacar na Grécia, né? Mas se você for lembrar, ele não nasceu na Grécia, o Aristóteles nasceu na Macedônia, né? Que exercia domínio ali sobre os gregos naquela época, né? Então, vamos para frente, slide 2 com a frase bastante interessante do próprio Aristóteles aí. Aquelas frases que eu trago aqui para a gente refletir. Vamos lá, vamos ler comigo aqui. A política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. Aí, pessoal, aqui tem uma diferença fundamental. Existe a noção de política para Aristóteles naqueles tempos antigos. Existe a noção de política para alguns sociólogos e alguns pensadores hoje, né? Por exemplo, a noção de política para Aristóteles, como você está vendo aí, a política, que vem da palavra grega polis, que significava cidade, a gente já mostrou isso, visa o quê? É a arte é tipo uma arte mesmo, de você procurar o bem comum, o bem da coletividade, o bem da cidade. É tudo que eu me movimento, que eu discuto, que eu debato, visando o bem público, o bem do coletivo. Fazer justiça, como ele diz aí. Hoje a gente já tem a visão de que política é o quê? Tem a ver com poder. É tudo que se destina a chegar ao poder, manter esse poder, a arte de dominar as pessoas, a arte de ter poder. Então, a gente tem duas visões diferentes, né? A visão da política antiga, uma visão de visar o bem da polis, da comunidade, fazer justiça, e a bem de política de poder, de domínio, de controle, né? E tem a visão mais popular, negativa, que as pessoas dizem que política é algo de corrupção, que só atrela a política a isso. Mas, para Aristóteles, vamos entender de uma maneira melhor, mais filosófica. Vamos lá. Então, slide 3, tem aí, parte 2, né? Que eu já expliquei, a política em Aristóteles, é o que a gente vai ver a partir de agora. No slide 4, é aquela partezinha da apostila que eu trago para cá, para a gente também entender melhor. Então, você pode acompanhar na sua apostila ou você pode acompanhar aqui nos slides, tá? Está na página 83, se liga na apostila. Ele diz o seguinte: Aristóteles é um dos filósofos mais importantes de toda a história da filosofia. Uma de suas obras, Política, é um tratado que reflete sobre a finalidade da política, além de discutir as formas de governo que ele considera adequadas e suas possíveis formas de degeneração,
Então, pessoal, a grande discussão aqui desse tema é o que Aristóteles escreveu lá no seu livro chamado Política, né? Eles têm uma obra bastante interessante, que é a Política, de Aristóteles, está aqui, e está aí no slide para você também, ó, bem no centro aí, está uma das capas do livro aí, ó. E lá na Política ele vai discutir justamente o que ele está dizendo aí. Ele vai dizer qual é a finalidade da política, qual é o fim da política, quer dizer, o que é que a política tem por objetivo, para que serve a política, tá? E aí, no meio desse processo, ele vai falar também de algumas formas de governo que existem e que essas formas de governo são as ideais, as mais justas e as chamadas degeneradas. Então ele vai mostrar algumas formas de governo que ele considera mais adequadas e algumas formas de governo que são degeneradas, que são a corrupção daquela forma que ele pensava. Enfim, pessoal, a temática do Aristóteles para falar de política nos tempos dele, da Grécia Antiga, que são temas bastante atuais hoje. Então vamos lá. Primeiro, slide 5 aí, a gente vai falar um pouquinho desse cara, vamos falar um pouquinho dele, do Aristóteles, né? Desse grande filósofo. Vamos lá. Como eu falei para vocês, ali, ó, nascimento. Ele nasceu na cidade de Estagira, né? Na Macedônia. A Macedônia, pessoal, é uma região próxima ali da Grécia, que passou a constituir um império e dominou a Grécia naquele período, né? A Grécia chegou a ser dominada pelos macedônios, né? Filipe II, né? Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Então, o Aristóteles nasce lá. Mas o Aristóteles vai fazer sucesso mesmo em Atenas, né? Onde ele vai fundar o Liceu, né? A sua grande escola filosófica. E no final da vida lá é que os atenienses, devido à dominação macedônica, vão meio que considerar o Aristóteles um traidor e vão meio que botar ele para correr. Mas o Aristóteles a gente pode dizer que é um grande nome da filosofia da Grécia mesmo, né? Mas ele nasceu da Macedônia. Aí ele fala um pouco aí, principais interesses, né, desse cara. Os filósofos vão se preocupar com o quê? Política, metafísica, ciência e lógica. São os temas principais que o Aristóteles vai se concentrar. Ideias notáveis: lógica, biologia, doutrina do meio termo, metafísica e razão. E aí ele tem várias obras aí que vão ser destaques, né? Bom, ele cita aí várias obras, né? Mas a gente não vai tomar muito tempo nisso não, né? O foco da obra que a gente está trabalhando agora, eu quero que você bote em mente que é o livro dele chamado Política, tá certo? Mas o texto lá embaixo a gente vai ler, para a gente entender um pouco desse filósofo aí, tá, pessoal? Vamos lá, rapidinho. Foi discípulo de Platão em Atenas e mestre de Alexandre Magno, na Macedônia. Depois da morte de Platão, fundou em Atenas a sua própria escola, que deu o nome de Liceu, é o que eu falei para vocês. Os seus interesses eram os mais variados. Não houve quase nenhum domínio do conhecimento sobre o qual não tivesse escrito, e atribuía uma grande importância à observação da natureza. Ó, pessoal, é importante perceber isso. O Aristóteles, então, ele é o terceiro da ordem daqueles três grandes filósofos clássicos de Atenas que eu já falei várias vezes para vocês. Quem? O grande mestre Sócrates, depois o Platão e o principal aluno do Platão, o Aristóteles, certo? O Aristóteles, ele se diferencia um pouco dos outros, do Sócrates e do Platão, porque o Aristóteles vai dar uma importância muito grande às ciências da natureza. Ele vai meio que ser um biólogo, um estudioso, ele vai dar uma valorização muito grande à experiência empírica e observar a natureza. Não só ficar no campo especulativo, não, mas ir também buscar colecionar espécies, ele colecionava. Então ele escrevia sobre vários assuntos que dizem respeito à biologia e à natureza, tá certo? Mas o foco agora é política, vamos para frente. Slide 6, vamos lá, a política em Aristóteles. Se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, a política se preocupa com a felicidade coletiva da polis. Desse modo, é tarefa da política investigar e descobrir quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade coletiva. Trata-se, portanto, de investigar a constituição da cidade. Pessoal, então é importantíssimo. De vermelho a gente está vendo ali, ó, que a grande discussão da política em Aristóteles é pensar a polis
a cidade, ela não é uma cidade de uma pessoa, mas sim de uma coletividade. Tem várias pessoas morando ali. Então, a política é toda a discussão que eu viso o quê? A felicidade, ou a justiça, ou o bem das pessoas que moram na cidade, né? Ou no país. Então, toda essa discussão da felicidade coletiva, do bem coletivo, a gente chama de política para Aristóteles, certo? E aí ele passa a pensar, qual seria a forma de governo ideal? É a democracia? É a tirania? É o quê? Qual é a forma de governo que garante a felicidade para essa polis? Como os governantes devem se comportar? Qual é a maneira de se chegar a esse bem comum? Não é o bem só meu, só visando o que eu quero e nem aí para os outros não, né, pessoal? Porque tem gente que pensa assim, né? Ah, o meu é que importa, o resto deixa para lá. Mas na verdade para Aristóteles não, é o bem coletivo, tá? Isso é a base da política, da visão política dele. O bem da polis como coletividade, como todo. A ideia de justiça. Mas como é essa ideia? Vamos lá. No slide 7, então, tem as principais ideias aí da visão do Aristóteles. Vamos lá. Primeira ideia é o seguinte: o homem tem como um animal político. O homem como um animal político. O que é que ele dizer com animal político? A primeira ideia dele era dizer isso. Ele vai dizer que o ser humano, o homem e a mulher, ele é um animal, que nós somos um tipo de animal, mas que ele é naturalmente, por natureza, por nascimento, político. Quer dizer, nascido para viver na polis, nascido para viver em comunidade, em sociedade. A gente não foi feito para viver isolado, sozinho. Ele até vai dizer mais: o ser humano é impossível ser feliz sozinho. Ele precisa viver em grupo. Se ele for capaz de ser feliz sozinho, ou ele é um Deus, que não necessitaria de aprovação de ninguém, ou ele é um monstro, certo? Então essa ideia de animal político é essa, pessoal. A primeira ideia do Aristóteles. O ser humano, ele é feliz quando ele está em grupo, na polis. Ele é um animal político por natureza. Todos somos políticos. Não precisa se candidatar a nada. Não precisa estar lá no partido político, não. Animal político é isso. A gente nasceu para estar em comunidade. 2. A política visando o bem máximo do homem, a felicidade. Para ele, a política, como eu já falei, visa o bem da polis, a felicidade. A política é uma forma que eu tenho que alcançar a felicidade das pessoas que vivem na polis. Então, essa palavra felicidade está muito forte no Aristóteles, tá, pessoal? É o que a gente vai chamar do grego eudaimonia, felicidade. Ponto 3. As pessoas devem ter poder político para reivindicar. Quer dizer, se eu sou um cidadão da polis, eu tenho que ter o meu direito de lutar por ela, reivindicar, buscar as minhas ideias e o que eu penso visando essa felicidade da polis, certo? Então são as 3 bases aí. E as formas de governo, ele vai dizer que existem essas ali, que a gente vai ver mais na frente. A monarquia, a tirania, a aristocracia, a oligarquia, a politeia ou regime constitucional e a democracia. 3 desses aí, o Aristóteles vai dizer que são formas de governo justas, adequadas. E outras 3 são as degenerações dessas justas, são as corrupções delas. Tá certo? Vamos ver já. Está aqui, ó. Slide 8 está explicando bem direitinho aí. Vamos lá. Quais são as boas formas de governo aí, ó, que ele vai dizer? Essas da coluna 2 aí, ele vai dizer o seguinte, pessoal, que as formas de governo mais adequadas aqui, ele vai dizer que é o quê? A monarquia, tá? A aristocracia ou a politeia, o governo constitucional. A monarquia, pessoal, né? Arquia, governo de um. É quando existe uma pessoa governando, uma monarquia, um rei, por exemplo, tá? Mas a degeneração dela, a corrupção dela acontece quando, se ela acontecer, ela se transforma num governo que não é justo
e que corrompem essa verdadeira justiça da monarquia. Ele vai chamar de tirania, onde uma pessoa chega, toma o poder e age de forma injusta, arbitrária, certo? Então, é isso que ele está falando. A monarquia é o sistema mais adequado e a corrupção da monarquia é a tirania. A aristocracia. O que é a aristocracia, professor? Aristói, melhores. Cracia, governo dos melhores. É quando aqueles considerados melhores naquela sociedade, aqueles grupos lá considerados mais adequados, vão governar aquela sociedade. Certo? A corrupção da aristocracia, ele vai chamar de oligarquia, tá? Governo de poucos. E a politeia, o regime constitucional, se degenera quando se torna democracia. Então a gente tem aqui, ó, importante, o Aristóteles, ele critica a democracia como sistema ideal de governo. Não que ele desvalorize a importância das pessoas participarem, não é isso. Mas ele faz uma crítica à democracia por outros aspectos. Vamos mais para frente, tá? Então a gente tem a frase aqui do slide 9, onde diz assim, ó, o homem é um animal político. É justamente a frase que eu trouxe para vocês mais cedo. E a gente vai contextualizar agora através do slide 10 aqui. Vamos ver. Vamos explicar melhor essa ideia do animal político aí que eu já falei, mas vamos explicar mais um pouquinho. Vamos lá. Aristóteles, o homem como animal político. Na primeira bolinha você tem aí. Para Aristóteles, a organização social adequada à natureza do homem é a polis. A cidade encontra-se entre as realidades que existem naturalmente. E o homem é, por natureza, um animal político. Né? 2. A polis grega, portanto, é vista por Aristóteles como um fenômeno natural. Por isso, o homem é verdadeiramente digno desse nome. É um animal político. Quer dizer, a cidade é algo que é natural, que é comum as pessoas se juntarem e formar comunidades. E a gente, por natureza, nasceu para viver em comunidade. Então, nós somos animais políticos. Nós somos animais feitos para a política, feitos para viver na polis. Certo? Bolinha 3. O todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. Quer dizer, o mais importante aqui da polis é visar o todo, o coletivo, e não só o individual, não só as partes. Certo? A política é uma continuidade da ética. Tá? A ligação entre ética e política andam juntos. E aí do lado você vê o livro Política de Aristóteles. Né? Então vamos lá. No slide 11 a gente vai contextualizar com o cinema, né, pessoal? Contextualizando com o cinema. Você vê aí a capa de um filme bastante conhecido. Eu não lembro qual o ano desse filme, mas ele é bastante conhecido, chamado Náufrago, com aquele ator famoso Tom Hanks. Aí você vê quem assistiu o filme vai lembrar dessa bolinha de vôlei aí, com a carinha desenhada aí com o sangue dele, né? Que é o Wilson, que ele vai chamar de Wilson, a bolinha Wilson, porque a marca da bola era da Wilson, né? Esse filme, pessoal, é um filme interessante porque ele mostra que nós, seres humanos, naturalmente a gente nasceu para viver em grupo, a gente meio que enlouquece, a gente não consegue ser feliz e pleno se a gente viver isolado, totalmente sozinho, entende? Eu não estou falando que a gente é infeliz de viver sozinho no sentido de se relacionar com alguém, casar, não é isso. Está falando no sentido radical, quer dizer, a gente sozinho, isolado, a gente não consegue ser feliz, porque o ser humano, para Aristóteles, nasceu para viver em grupo, em comunidade. Olha o que acontece nesse filme. Rapidamente, só uma resenha aqui. Acontece um acidente e desse acidente só ele sobrevive. Esse cara aí, ele fica numa ilha, vivendo por vários anos lá, totalmente só. E aí chega uma hora para viver tão só, ele encontra uma bola de vôlei toda rasgada, com os fios da parte de dentro da bola saindo assim, e ele tem a ideia de desenhar com o sangue dele uma carinha na bola. E ele começa a conversar com essa bola e transformar essa bola como seu amigo, e chama de Wilson, porque a marca da bola era o Wilson, da marca Wilson de vôlei. E ele começa a interagir. Isso mostra o quê, pessoal? Que o ser humano, mesmo quando ele está sozinho, ele cria um amigo imaginário, como ele criou na bola, pela necessidade de se relacionar com alguém. Então,
ser humano precisa do contato de outros, né? E aí tem um momento do filme bem triste que a bola, o mar leva, né? As ondas levam a bola e ele chora muito, sente falta como se tivesse perdido um amigo mesmo. Então esse filme é bem legal para entender essa ideia do animal político, né? Quem não assistiu, assista. Mesmo tendo falado algumas coisas aqui, vale a pena. 12, para ficar mais claro ainda, vamos lá. Para Aristóteles, a política nasceu da necessidade natural do homem. Então a gente já entendeu que é natural, já é necessário, já é necessidade nossa de viver em grupo. Se é necessidade, cada um vai procurar juntar pessoas e formar comunidades, porque os torna mais felizes. Para ele, o homem é naturalmente inclinado a fazer parte de uma comunidade, sendo a polis uma instituição natural. Já falei, né? A polis é naturalmente. A ideia de viver em sociedade é para o homem uma condição essencial. Também já falamos, aqui ele está só resumindo. Aristóteles, na sua concepção de ética, considerava que toda atividade humana tinha uma finalidade, a que ele chamava de causa final. A ideia da filosofia de Aristóteles considera que tudo na natureza, no nosso corpo, tudo tem uma função. Minha unha aqui tem uma função, ela está aí porque ela tem uma função. Tudo. Certo? E a política também, tornar o homem feliz em comunidade. E assim a gente encerra, né? Eu acho que ficou bem claro a ideia geral da política de Aristóteles, e a gente agora vai responder algumas questões aí, para ficar mais claro, ver se vocês realmente entenderam essa ideia aí, tá? Ok? Bom, pessoal, vamos responder as questões aí. Então, a partir do slide 13, nós temos as questões propostas aí sobre a política em Aristóteles. Vamos lá. Slide 14. A questão do slide 14, pessoal, ela é uma questão que está na apostila de vocês, certo? Então, ela é bem mais direta. Se você olhar, logo quando termina esse tema aí, já tem lá. Então, vamos lá. Aristóteles dizia que o homem é um animal político. O que isso significa? Você concorda? Justifique. Eu falei várias vezes aqui durante essa aula sobre isso, tá? Então você vai responder essa questão não querendo escrever do jeitinho que o professor disse. Não precisa. Cada um pode escrever da sua maneira e está correto. Então tente escrever da maneira que você entendeu, de uma forma bem tranquila, certo? Não precisa escrever bonitinho do jeito que eu disse não, mas na mesma linha de pensamento, certo? Vou explicar mais uma vez, procure entender, depois você escreve, tá? Mais uma vez, vamos lá. Para o Aristóteles, ele considera o ser humano, o homem e a mulher, o ser humano, um animal político. Em que sentido? Porque nós somos animais, nós somos animais racionais, né? Mas que nós, desde o nascimento, a gente já nasceu, é natural em nós o desejo e a felicidade em viver em grupo, de viver em grupo de pessoas, em viver politicamente. Por quê? Porque a palavra política vem da palavra polis, cidade. Então, o ser humano, naturalmente, ele se organiza em comunidades, em polis, em cidades, e assim ele se torna político, né? Então, o que faz o ser humano ser feliz é viver na polis, é viver em comunidade, tá certo? Por isso, animal político. O ser humano não nasceu para viver sozinho, certo? Nós vivemos para viver na polis, em grupos. Eu falei isso tudo aqui explicando em geral. Aí você explica da forma que você entendeu. Qualquer coisa você olha na sua apostila e dá uma lida lá, tá? Então ele diz aí, ó, ele pergunta o que significa. Aí ele pergunta se você concorda. Você concorda? Porque filosofia exercita o pensamento. Você não precisa concordar com tudo. Se você não concordar, você explica por que você concorda ou por que você não concorda, certo? Então, o homem, nós, para Aristóteles, o homem, nós somos um animal político. Nós naturalmente nascemos para ser felizes e somos felizes em grupo, em comunidade, na polis, na cidade. 15. O slide 15 é uma questão maior, mas que é tranquila também. Mas vamos com calma, tá? Essas questões maiores, a gente precisa ler com bastante calma. Quando o aluno pega uma questão com muito texto, é difícil, eu não consigo, preguiça de ler. Às vezes é bem facinho, só precisa ler. Só ter paciência um pouquinho. Vamos lá? Segundo Aristóteles,
Na cidade, com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e às práticas das atividades políticas. A gente vê esse trechinho aí na questão. Aí ele pergunta: o trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania, para Aristóteles, o que é cidadania? O que é ser cidadão? Né? Vamos lá. Item A. Possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Será? B. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. C. Está vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. D. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. E vivida pelos atenienses, era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Bom, pessoal, então está listado aí os itens. Bom, a ideia é o seguinte, pessoal, para Aristóteles, o que equivale? Lembra das formas de governo? Ele fazia críticas à democracia. Por que ele fazia críticas à democracia? Porque ele acreditava que nem todos devem exercer, nem todos têm essa capacidade natural de exercer certos cargos no governo ou na cidade, certo? Tem que ser de acordo com a natureza, de acordo com a sua capacidade interna. Então, ele vai fazer tipo uma hierarquização daqueles que são considerados, que já têm características mais superiores para governar, alguns que nasceram para fazer atividades de agricultura, outros que nasceram para ser mais ociosos, outros que nasceram para isso. Então, existe uma diferença entre grupos sociais superiores e grupos mais inferiores. Há uma hierarquização da sociedade, quer dizer, há uma hierarquia daqueles que nasceram para fazer serviços mais ditos superiores naquela cidade e aqueles que foram nascidos para fazer trabalhos mais simples. Então aí, só resta para a gente o item B. Vamos ler de novo, ó. Item B. Como é que era a cidadania? Não é uma noção de cidadão, é todos aqueles, cada um pode, se quiser e puder, fazer qualquer serviço na sociedade. Tipo, qualquer um pode se tornar um governante, qualquer um pode ser um juiz. Para Aristóteles, não. Tem que ser por natureza. Tem que ser capacitado naturalmente para isso, tá? Vamos ver aí, o item B diz assim: era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Então, o item certo é o item B, certo? Essa questão ela mexe mais ali com a ideia hierárquica da sociedade na visão política do Aristóteles. Passando agora para uma questão mais simples e direta, no slide 16. Simples e bem facinho. Qual o objetivo principal da política, segundo o filósofo Aristóteles? A política no ser humano visa o quê? Item A, felicidade. B, a riqueza, o poder. C, né? E D, a busca pela publicidade. Tá muito fácil, né, pessoal? Aristóteles, a marca dele é a questão da eudaimonia, né? Do grego eudaimonia, felicidade. Então, pessoal, a marca da filosofia do Aristóteles, a política visa o quê? A felicidade do homem que se realiza plenamente na polis, né? Então, o objetivo da política é a felicidade, item A. Slide 17. Aí ele vai falar melhor disso aí, ó. Vamos lá.
A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre, a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem ser separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor nós identificamos como felicidade. Aristóteles, a política. O que Aristóteles falou sobre felicidade aí. Então você vê que a maior de todas e a melhor, o maior presente é a felicidade, né? Ok? Aí a questão diz, ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como o que é a felicidade para Aristóteles? Vamos ver. A. Busca por bens materiais e títulos de nobreza. Para Aristóteles, ser feliz é você juntar dinheiro, títulos, ser uma pessoa importante, bem vista na sociedade, rica e cheia de terras. Não, felicidade não é isso. B. Plenitude espiritual e ascese pessoal. É uma visão mais espiritualizada? É uma visão mais interior para Aristóteles? Vamos deixar o item B pendurado. C. Finalidade das ações e condutas humanas. D. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Que é expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Pessoal, existe um item aí que não dá para discutir de jeito nenhum. É esse item correto. A felicidade para Aristóteles é o item C. Finalidade das ações e condutas humanas. Quer dizer, todo movimento, toda ação, todo pensamento que o ser humano faz, ou pensa, ou se move, é visando ela, a felicidade. Mesmo que uma pessoa cometa um erro, cometa um crime, lá no fundo, na mente dela, na visão que ela tem, ela quer ser feliz. Ela tem a visão da felicidade, mesmo que essa visão esteja corrompida. Mas toda ação humana e toda conduta humana visa a felicidade. Certo? Ah, mas o cara que cometeu um crime, o cara matou não sei o que, o cara, um ladrão, não sei o que. Beleza, é um crime, mas na cabeça dele, na visão dele, ele estava tentando, através daquilo, chegar a algum ponto que buscava torná-lo feliz. Mesmo que seja um caminho que não vai conseguir, mas ele visa a felicidade. Item C, certo? 18. A questão 18 do Enem 2017. Olha o tamanho do texto, né? Nós vamos rapidinho aqui, vamos lá. Mas é bem simples. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo que é mais desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, oferecemos-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará do que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois ela é que determina quais são as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas como maior apreço, como a estratégia, a economia, a retórica, estão sujeitas a ela, a política, né? Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Olha só, a finalidade da política é o bem humano, a felicidade, né, e tal. Aí ele pergunta, ele bota esse texto enorme, aí ele pergunta, para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, vamos lá, A. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. B. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. C.
A política é a ciência que precede todas as demais na organização da sociedade, da cidade. Né? D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. E. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Pessoal, o item certo aí é o item C. Não é, pessoal? Então, nós temos aí, ó, a política é a ciência que precede, quer dizer, que vem antes todas as demais na organização da sociedade. Ok? Item C é o item correto. E assim a gente chega ao final dessa aula aqui, tá? Então aqui no slide 19, olha o Garfield aí, né? O Garfield, aquele gatinho lá, famoso, ele diz para você, ó, leia sua apostila. Busque vídeos e mais conteúdos. Treine com atividades. E até a próxima aula.